Olá, espectadores da TV Cognópolis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia. Já faz alguns episódios que a gente começou uma série especial com as obras assinadas pelo professor Valdo Vieira, ele que é o propositor da ciência Conscienciologia e Projeciologia. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre mais uma das obras do professor Valdo Vieira, o Homo Sapiens Reurbanizatus. E para conversar sobre essa obra, a gente convidou um casal de duplistas muito queridos, que fala com a gente diretamente da Alemanha e que vai hoje, eles que são parte do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia e que vão ampliar ainda mais o nosso entendimento sobre essa obra e sobre esse contexto de reurbanização. E gostaria de dar as minhas boas-vindas a Anne Catherine e ao Eduardo Vicenzi. Sejam muito bem-vindos ao GrafoCons. Obrigada, Carol. Queria começar perguntando para vocês, né, e para quem também não conhece o termo reurbanização. É um termo que a gente usa até, né, no dia a dia, mas como a gente pode entender e ampliar esse termo, né, como o professor Valdo trouxe na obra, de uma reurbanização intrafísica e uma reurbanização extrafísica? Como diferenciar esses dois termos e se vocês podem explicar para a gente um pouco isso? Então, a reurbanização extrafísica, né, como o nome diz, quer dizer, a reurbanização não física, ou seja, fora dessa dimensão humana, da dimensão física, então é um processo de você melhorar os ambientes extrafísicos, ou seja, esses ambientes que estão nessas dimensões não físicas, que estão numa condição patológica ou doentia que cria uma influência negativa sobre a dimensão humana onde nós estamos. Então, é como se fosse a conexão que existe entre essas dimensões mais atrasadas, que têm uma energia mais negativa, que são comunidades extrafísicas com consciências mais enfermas. E esse padrão, essas comunidades, elas geram uma influência na dimensão humana, causando uma série de problemas. Então, a reurbanização extrafísica significa uma reurbanização desse ambiente. Então, essas consciências, né, ou espíritos, consciências extrafísicas que estão nessa dimensão, elas são resgatadas dessa dimensão e elas vêm, a maioria delas vem para a dimensão humana, ou seja, vão para uma nova vida, renascer aqui nessa vida, para ter mais uma oportunidade de continuar o processo da evolução. E outras podem ser, inclusive, transmigradas, que é um nome aí que é um pouco mais complexo, que é um processo de elas serem enviadas para planetas que têm um nível evolutivo mais baixo, que são aquelas consciências que já não conseguem mais acompanhar o nível de evolução do planeta, porque a gente está evoluindo, né? O planeta como um todo. Então, essas consciências que estão há muito tempo sem ter uma vida humana, sem renascer aqui nessa dimensão humana, elas precisam ter essa nova chance para uma outra oportunidade para nascer na vida humana. Vale a pena lembrar que este projeto que nós chamamos de reurbanização extrafísica, ou curto REUBEX, o acrônimo, né, de reurbanização extrafísica, é coordenado por consciências muito lúcidas. São consciências mais evoluídas que nós chamamos de Homo sapiens sereníssimos. Então, esses coordenam este trabalho, por exemplo, quem poderia, né, julgar, quem que poderia sofrer, né, essa consequência, por exemplo, né, de precisar sair deste planeta, que se chama transmigração, que Eduardo agora, por exemplo, falou, quem que teria discernimento suficiente para saber qual é a consciência que ainda consegue se adaptar ao nível evolutivo desse hospital planeta, essa escola hospital escola que nós temos nesse planeta, ou quem não se adapta mais, né? Então são consciências, né, que são mais evoluídas que nós, que coordenam todo esse processo. Porém, todos nós, as consciências, né, abaixo dentro da escala evolutiva, estamos envolvidos nesse projeto. Então, é um mega projeto desse planeta em quais todos nós temos um papel. E por causa disso se torna interessante o estudo da reurbanização extrafísica, em primeiro lugar, vem essa sequência, e depois
vem o efeito da reurbanização extrafísica para intrafísico, e daí é a reurbanização intrafísica que o Eduardo vai explicar. Então, no caso da reurbanização extrafísica, então essas consciências que estão doentes, que precisam de uma renovação, de continuar no processo de evolução, de ter uma nova vida, elas são removidas dessas comunidades, e essas comunidades elas são, vamos dizer assim, sanadas do ponto de vista de energia, para que não exerça mais uma influência negativa na dimensão humana, que gera um caos aqui com muita violência, a criminalidade, muitos problemas com drogas, problemas de promiscuidade. Então, tudo isso, essa influência dessas consciências, elas são aliviadas, elas deixam de existir. Então, com esse processo, o que acontece é que daí a reurbanização intrafísica, como efeito de uma melhoria desse padrão de energia, ou seja, a influência da dimensão extrafísica, ela diminui em relação à dimensão intrafísica, nós podemos ter a determinados avanços. E essa reurbanização intrafísica nós podemos verificar, porque nós estamos nessa dimensão, e a gente pode verificar em determinados locais, e a gente vê que tem um processo de melhoria. O ambiente torna-se melhor, por exemplo, áreas que são saneadas, áreas que são reconstruídas, que estão assim muito degradadas, e aí você começa a ver que uma prisão que, por exemplo, como o Carandiru, que está lá que estava com um processo de energia tão doentio, com um massacre que aconteceu lá há alguns anos atrás, né, algumas décadas, e aí ela se transforma numa biblioteca, por exemplo, de São Paulo. Então, essas modificações que você vê, ambientes que antes eram negativos, com uma energia muito densa, muito pesada, elas sofrem uma transformação. Então, isso é uma reurbanização intrafísica, uma melhoria do ambiente intrafísico em função da melhoria ou do alívio da pressão, da influência dessas comunidades ou desses ambientes extrafísicos que estão conectados com a nossa dimensão. Em termos cronológicos, é interessante que o professor Waldo dedicou nesse livro Homo Sapiens Reurbanizatus, que está atrás de mim, um capítulo para a Europa. O continente da Europa, segundo ele, foi o primeiro continente que precisava sofrer, né, ou merecer, vamos dizer assim, as reurbanizações extrafísicas. Por quê? A partir da Europa, com as duas guerras mundiais muito violento no século XX, houve a necessidade de começar com as reurbanizações extrafísicas, porque as paratrosferas, ou aquelas, né, dimensões patológicas, doentias que o Eduardo acabou de explicar, eram muito cronificados, certo? Então, os países da Europa tinham se guerreado há muito tempo, muitos séculos, e por causa disso, foi muito importante que, começando a reurbanização extrafísica sobre a Europa para melhorar todo o ambiente desse planeta. Então, segundo o professor Waldo, a reurbanização extrafísica, formalmente para ele, começou no dia 27 de janeiro de 1945, com a libertação do campo de concentração de Auschwitz pelo exército, né, exército vermelho, que são os militares, né, o exército da União Soviética naquela época. Perfeito. E você trouxe aí, né, esses momentos de grande crise social, né? Você comentou um pouco das guerras. O que a gente pode fazer um cotejo entre esse momento que a gente está vivendo agora, né, de uma pandemia, um isolamento social, até trazer o olhar de vocês de um outro país, né? Eu estou aqui falando do Brasil, vocês trazendo um olhar advindo da Alemanha. Como que vocês veem esse cotejo de reurbanização com essas crises, esses momentos? Vocês veem alguma relação entre esses momentos? Com certeza. Primeiro, achei muito interessante a sua pergunta, e eu acho que toda crise pode gerar um efeito positivo, se for bem usada. Nessa crise que nós temos hoje, gente, né, da pandemia, a gente tem alguns efeitos. Por exemplo, esse isolamento social, certo? O lockdown que veio em muitos países.
E esse também pode ser uma oportunidade para a pessoa começar a olhar mais para dentro de si. Embora a gente explicou que o projeto da reorganização extrafísica tem a ver com a assistência no extrafísico, tudo aquilo que nós, né, envolvidos no projeto, pensamos, sentimos, a energia que manifestamos, faz uma diferença no todo. No momento que a pessoa começa mais a refletir de si, refletir sobre si mesmo, né, tendo uma autocrítica saudável, talvez querendo mudar, reciclar uma ou outra postura, né, pode ser positivo, né? Então, eu acho que, tendo uma pandemia mesmo, né, onde o mundo todo está sendo envolvido, eu penso que é uma bela oportunidade para crescimento para aquelas pessoas que têm uma tendência, uma vocação para refletir e para mudar alguma coisa. Fora de projetos que talvez já estavam para sair, que talvez agora possam ganhar mais importância. O projeto, por exemplo, da proteção ao meio ambiente, o projeto do clima, né? do aquecimento global, todos esses projetos são muito interessantes, porque eu penso que a pessoa pode, vendo o quanto que os meus hábitos, né, contribuem, né, ou não para a saúde do planeta como todo. A gente pode pensar, por exemplo, no caso aqui da reorganização extrafísica, ela gera uma aceleração de vários processos que começam a se desencadear, né? Então, um dos efeitos, por exemplo, da reorganização extrafísica foi a criação da União Europeia, né? A Anne citou a Europa como um dos continentes onde primeiro foi atuado a reorganização extrafísica. Então, houve a queda do Muro de Berlim, a Guerra Fria terminou, a União Europeia foi criada e agora está procurando essa estabilização. Aí, nesse decorrer, aumentou demais a população mundial, quer dizer, passou de 2,5 bilhões em 1950, quer dizer, logo depois da guerra, para mais de 7 bilhões. Então, de onde que veio tanta gente? Então, aí é uma explicação de que essas consciências que renasceram aqui na vida humana, elas estavam nessas dimensões há muito tempo sem ter uma vida, às vezes séculos, sem ter uma nova oportunidade de estar na vida humana e poder reciclar essas posturas que levaram elas para essas dimensões que a Anne citou de baratrosfera, que uma tradução assim mais popular seria como os infernões que existem na dimensão extrafísica. Então, esse processo que acontece com a pandemia, ele gera uma crise de crescimento na população para que haja uma mudança nas nossas posturas, porque essas mudanças de mais egoísmo, de mais violência, de mais agressividade, de hostilidade, é o contrário ao processo da evolução. Então, essas crises mexem com as posturas internas, né, da própria consciência, ou seja, a gente chama de intraconsciencial, ou seja, dentro de cada um, alguma mudança de postura para melhor. E esse argumento que você trouxe, né? Se a gente parte de um pressuposto, é muito bacana, porque se a gente parte de um pressuposto que somos consciências, que se não estamos no intrafísico, temos que estar em algum lugar no extrafísico. Então, como explicar essa ressoma, esse nascimento de várias consciências, né? De um momento histórico para outro? E aí, o argumento dessa reurbanização me parece muito lúcido para explicar esse processo de crescimento humano, né, como um todo. E queria ver de vocês aí, eu sei que vocês fazem parte do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, que vocês trouxessem um pouco da pesquisa de vocês, o que vocês têm pesquisado sobre reurbanização, por aí. Queria ouvir de vocês um pouco a pesquisa de vocês, por onde anda, para que vocês possam compartilhar com a gente um pouco. A pesquisa geralmente começa pelo estudo do tratado, certo? Perfeito. Então, esse tratado ele tem 1.122 páginas. É muito importante a gente, como estudioso da conscienciologia, a gente ler esse tratado, porque o assunto é muito complexo e o professor Waldo deixou informações muito privilegiadas para a gente. Agora, todos
toda essa complexidade desse projeto, a gente não vai conseguir estudar de uma vez só. Então, Eduardo e eu, no momento que a gente mudou para a Europa, a gente achou que seria interessante a gente desenvolver uma metodologia de pesquisa de campo, quer dizer, ir naqueles lugares, por exemplo, no Parlamento Europeu, né, que está 25 quilômetros da nossa casa, né, em Estrasburgo, para sentir as energias, para ver. Isso já é um efeito, né, da reurbanização extrafísica. Então, a gente ia em lugares onde foram assinados, por exemplo, tratados de paz. A gente vai em locais que nós achamos que já tem uma homeostasia maior, certo? Aonde que já tem esses efeitos positivos da REUBEX, mas também vamos em lugares que talvez ainda não começou a REUBEX, para sentir como que é essa diferença. Uhum. De forma geral, eu queria ainda dizer que no momento que a consciência renasce, né, ressoma numa vida, ela por afinidade, né, pensênica, ou que aquilo que ela pensa, que ela sente, né, ela vai formar grupos, né? Então, é interessante a gente saber que praticamente temos dois tipos de grupos. Temos aquelas consciências reurbanizadas, os consciências, que precisam um pouco mais da assistência porque eles têm dificuldade de se adaptar na vida intrafísica. Para eles é um choque, depois de séculos e séculos, numa dimensão onde eles sentiram um padrão de energia que era mais denso, chegando numa dimensão e eles se perdem aqui, certo? É um choque de energias, choque né? para eles. Como para nós, às vezes, um choque cultural, de viajar daqui da Alemanha, viajar para a China, né? É para eles um choque, essa ressoma, né? E daí tem aquele outro grupo que também se afiniza, que somos nós, os intermissivistas, aquelas pessoas que acham que se prepararam para essa vida, que tem uma programação existencial e que podem já começar a trabalhar como assistentes para melhor acompanhar, primeiro acolher essas consciências urbanizadas que não conseguiram se adaptar tanto, ok? Essa é a razão, por exemplo, desse aumento, por exemplo, desse caos na dimensão humana, né? Então, uma das explicações, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, muitas consciências que estavam, por exemplo, presas na guerra, por exemplo, os soldados nazistas, eles nascem, eles renascem e eles são espalhados dentro dos países para que eles possam ter uma oportunidade de aprender. Então, é daí que surgem os neonazistas, que são chamados. Então, eles vieram da guerra, estão no trauma da guerra, entram aqui e ficam procurando os líderes e não acham, aí eles tentam se juntar em grupo e tem essa ideologia de essa xenofobia, né, contra os estrangeiros, contra determinadas classes, né, de pessoas. Então, é um dos efeitos esse. Então, como eles estão misturados com a população mais saudável, eles têm a oportunidade de aprender, e aí é o que a Anne está colocando. Nós, como consciências que estamos no papel mais de assistentes, porque estamos preparados para isso, a gente acolhe e tenta reeducar, porque o processo é de reeducação, simplesmente isso. Não é excluir essas consciências, elas fazem parte, têm o mesmo direito de estar aqui e de aprender, assim como nós aprendemos, né, através das vidas no passado. Perfeito. Agora, no Colégio Invisível, tem pesquisadores de várias áreas de REUBEX. Por exemplo, existem pesquisadores como Alexandre Baltassar e a Paula Souza, que trabalham com a instalação de campi conscienciológica. Eles são arquitetos, eles trabalham praticamente com essa área da reurbanização, porque essa instalação de um campus da conscienciologia é como se fosse um ponto aonde realmente teria uma fixação de um holopensene positivo para poder receber consciências para assistência, ok? Então, a nossa viés da metodologia de pesquisa de campo, nós começamos porque moramos aqui na Europa e temos muitos lugares para visitar, lugares velhos, lugares interessantes para avaliar, mas, por exemplo, para pesquisadores que moram no Brasil, certo?
é interessante também pegar outros viés de pesquisa de reurbanização extrafísica. Pode falar. E nesse sentido que eu queria até te perguntar um pouco, para que vocês ampliassem um pouco de como vocês fizeram a pesquisa para quem quer vivenciar ou fazer o laboratório consciencial, né, que o professor Valdo traz, da pessoa ir a campo, como vocês trouxeram, de ir até um ambiente, experimentar as energias ali e tirar suas próprias conclusões. Como que uma pessoa que quer experimentar, quer ir perto, tem um monumento, alguma coisa perto da sua casa e quer fazer esse teste, né, de tentar sentir as energias do lugar, ver o que acontece. Como que uma pessoa que esteja nos assistindo pode se proporcionar essa experiência? Certo. Quer falar dos indicadores, Eduardo? Nós buscamos por indicadores que vão dizer, vão sinalizar, olha, esse local aqui está com uma energia, uma qualidade boa. Aí você vai ver, por exemplo, pessoas em determinados ambientes que são que trabalham ou que convivem, elas são mais gentis, elas são mais educadas, existe um índice baixo de acidentes, por exemplo, um lugar que você entra e você se sente bem de estar lá dentro, você sente que a energia é acolhedora, então são indicadores de que esse lugar já está com um grau mais avançado. E tem outros que você chega perto e você sente que tem uma energia muito pesada, muito negativa, porque acontecimentos históricos mais traumáticos deixaram impregnados na atmosfera um padrão de energia, uma energia gravitante mais negativa. E nós sentimos isso estando aqui nessa vida humana. Quando você está em contato com esse ambiente, você sente o padrão dessas energias. Então, se você vai em locais históricos, é fácil de você ver. Esse local aqui já está sendo urbanizado. Como é que está o aspecto da urbanização intrafísica? A parte da arquitetura está renovado ou está degradado? Está cheio de pichação? Está sujo? Ambiente pesado que às vezes se reúne pessoas para se drogar ou são determinados atos de violências ocorrem no local? Às vezes é num bairro, numa rua. Tudo isso aí tem um padrão de energia que está conectado com esses ambientes extrafísicos, né, que estão aí carecendo de urbanização. Para o pesquisador, é interessante começar a estudar o local antes de ir lá. Então, é bom ver o histórico do local, o que foi feito nesse local, o quanto mais informações a gente tem sobre aquele local, talvez até possibilita ter uma projeção consciente antes ou durante a estadia lá, ou depois a gente ter, né, para fazer uma conexão com esse local. Por exemplo, nós temos uma hipótese que instituições da ONU, que já visitamos, instituições da União Europeia, o Palácio da Paz na Holanda, são instituições que às vezes já têm décadas de funcionamento e aonde sentimos um padrão de energia tão homeostático, tão forte, e a gente vê que muitas pessoas que entram, saem num estado de euforia, que ninguém perde energia, né? É encapsulado positivamente, vamos dizer assim, né? Que nós temos a hipótese que muitas vezes talvez tenha já instalado uma comunidade extrafísica acima daquela instituição que já está funcionando para a segurança da paz mundial, por exemplo, né, para manter as relações internacionais, né, homeostático e tudo mais, uma comunidade extrafísica, né? Então, numa das minhas projeções, eu tive, por exemplo, podia para visitar o Parlamento Europeu e eu fiz um tour lá, como se tem uma tour intrafísica, que já levei muitas pessoas, né? Outros conscienciólogos, né? Que já foram para lá também, né? Já levamos também para o Palácio da Paz. E eu fiz um tour extrafísico. E tem outros conscienciólogos que falaram que tiveram também uma projeção consciente após a visita desse Parlamento Europeu. Essa projeção consciente, né, para o ouvinte que não sabe o que significa experiência fora do corpo. A viagem astral, por exemplo, né, são sinônimos disso, né? O desdobramento. Então, isso significa projeção consciente. Você está fora do corpo, com o seu corpo astral, o seu corpo espiritual, que nós chamamos de psicossoma, o corpo das emoções, e lá você tem uma visão do que está acontecendo na dimensão extrafísica, que você não pode ver daqui, porque a gente está dentro desse corpo e você só vê a dimensão humana, a dimensão física, mas essas coisas estão ocorrendo na dimensão extrafísica.
Perfeito. E o Homo Sapiens Reurbanizatus, o professor Valdo também traz um tema, e vocês fazem parte de um colégio invisível. Eu queria que vocês ampliassem um pouco a relação dos colégios invisíveis com a reurbanização, da importância, né, dos reurbanizadores, né, como mini peças de um maxi mecanismo interassistencial. Vocês podem comentar um pouco disso para a gente? Então, todos os colégios invisíveis, eles têm esse papel de pesquisar. Então, a pesquisa, ela já é um processo de reeducação, porque das pesquisas vão gerar algum tipo de produto, alguma informação nova. Isso é esclarecimento. Esse esclarecimento promove um processo de reeducação na sociedade para entender qual o contexto que nós estamos inseridos. Então, cada colégio invisível tem uma especialidade que ela busca. Agora, todas essas especialidades elas estão conectadas com o projeto da reurbanização extrafísica, porque a reurbanização extrafísica é como se fosse a própria evolução do planeta, a própria evolução nossa, das consciências, os processos, os passos que a gente passa nesse desenvolvimento consciencial, né, ou espiritual, como queira. Então, o Colégio da Para-Urbanologia se especializa nessa especialidade que é da reurbanização extrafísica. Então, é para-reurbanização, para-reurbanologia. E aí são vários projetos, né? Então, escrita de livros. Então, o colégio está fazendo 2 livros. Um é o Mega Pensenes Trivocabulares, né? Com o tema da Reurbex. Com o tema da Reurbex. E o outro são ensaios da para-reurbanoologia, que são uma coletânea de artigos escritos por pesquisadores da Reurbex, da Reurbanização Extrafísica, que serão publicados. E tem outros projetos, por exemplo, como a TENEPS Planetária, que é um processo de assistência direta através da doação de energias, que essa TENEP significa tarefa energética pessoal, né, em que o assistente ele faz uma emissão de energia em favor de países que estão mais necessitados de assistência. Na verdade, o projeto é para assistir todos os países, né, reconhecidos pela ONU. Nós temos um website onde vocês todos podem pegar acompanhar, todas essas né, informações dos projetos. O website é www.reurbex.org. E o Eduardo estava comentando um pouco sobre a TENEPS, né? É interessante que eu estava revendo, né, o tratado e eu vi que a para-reurbanologia é uma subdivisão da assistenciologia. Então, da importância da assistência para a reurbanização planetária. E aí a TENEPS, né, as pessoas que praticam essa doação diária de energias, muitas vezes a gente vê as pessoas comentando, porque o meu prédio, algumas pessoas mudaram depois que eu comecei a praticar TENEPS. Então, dessa reurbanização extrafísica impulsionando uma reurbanização intrafísica. Comenta um pouco para a gente essa relação dessa tarefa energética pessoal com a reurbanização. Eu penso que o desafio para todos nós intermissivistas é a qualificação constante dentro do nosso processo de interassistencialidade. Então, geralmente, qualquer tenepsista chega em algum momento no limite. O limite é aquilo que ele ainda não alcançou, certo? Então, o tenepsista tem geralmente um desenvolvimento, o praticante da TENEPS, né? Tem um desenvolvimento e geralmente o assunto que tem a ver com os diferentes tipos de conselhos para ser atendido, né, tem a ver com a gente. Nós temos afinidades. Então, é importante a gente saber que nós somos ex-conselhos, que nós temos afinidade com certos temas, por exemplo, temas que são desafiadores para nós, que a gente sente que ainda não temos, assim, liberdade total para falar sobre esse assunto, porque a gente, talvez, no passado, também já estávamos dentro desse holopensene mais patológico. Então, essa assistência por parte do intermissivista em relação aos conselhos, tanto com conselhos intrafísicos como extrafísicos, é muito importante. Então, é assim que se dá esse processo quando eu falei que todos nós estamos inseridos. De um lado, somos assistentes, mas de outro lado também somos assistidos para nos qualificar e nós precisamos entender este processo. Há uma conexão, então, só para entender o que a Anne falou de holopensene. O holopensene é um conjunto, é um padrão de energia que se estabelece formado através
do conjunto de pensamentos e sentimentos que as pessoas têm, que se manifestam. Então, todo mundo pensando de uma mesma forma, cria-se um padrão de energia que se chama de holopensene, que é como se fosse o conjunto disso, né? Então, isso é importante. Agora, todo tipo de assistência, né, que se pode fazer, quer dizer, as consciências que estão dispostas a fazer assistência, então a TENEPS é uma forma de se fazer, que existe uma intermediação com consciências mais evoluídas que fazem essa conexão com a gente para que a doação de energia seja dirigida de uma forma mais técnica para quem precisa. E da nossa parte é só essa vontade de você querer assistir, melhorar as condições, sejam de pessoas, né? Começam com pessoas. Mas o que a Anne colocou, a gente tem que trabalhar também com os nossos grupos de afinidade, de onde nós viemos, quando nós ainda estávamos não despertos para essa condição da evolução, quando ainda estávamos dentro desse egoísmo, desse egocentrismo e ainda cometendo muitos erros, né? Contra a ética, né? Que nós chamamos de cosmoética, essa ética maior. Agora, uma outra assistência muito importante que talvez não dá para ver na primeira viés, mas a escrita. Então, por exemplo, o professor Waldo deixou para nós um projeto que se chama Enciclopédia, né, da Conscienciologia. A escrita de verbetes, de temas diferentes, tem um efeito direto na REOBEX. Quer dizer, nós intermissivistas escrevendo sobre os nossos temas diferentes, pesquisando a fundo, nós vamos atender também essa necessidade de assistência, autoassistência e retroassistência. Perfeito. Anne, Eduardo, eu queria... a gente está chegando ao fim do nosso programa, ele é curtinho, mas eu queria primeiramente agradecer demais a presença de vocês aqui e deixar aberto o espaço para as considerações finais que vocês tenham a trazer, os agradecimentos e as divulgações aí, que você possa falar mais uma vez a página, para que o pessoal que queira mais uma vez, né, que não tenha pegado da primeira vez, possa anotar direitinho para acessar aí. E agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. O que a gente quer deixar é uma mensagem assim, de otimismo e de saber que essas coisas que estão ocorrendo, né, vários eventos, às vezes, que parecem muito negativos, por exemplo, agora com esse processo de aquecimento global, muitos conflitos entre países, né, são essa crise de crescimento, e a tendência é que, com o tempo, isso vá diminuindo, porque a urbanização extrafísica ela vai avançando, vai melhorando as condições dos ambientes extrafísicos, melhora aqui no intrafísico. Então, momentaneamente, a gente está passando por uma aceleração de crises de crescimento, que são esses vários problemas que a gente vê na nossa sociedade. Também acho que nós temos muitas oportunidades, inclusive essas informações, né, sobre esse processo da reurbanização extrafísica, são escritas nesse livro que está para download, certo? Gratuito na página da Editares. E, de novo, nosso website, né, Eduardo? É www.reurbex.org. Certo? Muito bem. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Grafocons. O Grafocons de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra em próximas entrevistas, próximos livros e próximas leituras. E como os nossos convidados disseram, vocês podem adquirir o livro pelo download gratuito. A gente também vai disponibilizar o link da Editares aqui embaixo. E continuem as leituras em casa, continuem os estudos e a gente se vê numa próxima entrevista. Até mais. Até mais, obrigada.